Salve, salve, amigos do Atos Podcast. Prazer enorme receber vocês, contar com sua audiência, né, com seu carinho conosco e saber que você acompanha o nosso projeto, o nosso trabalho de evangelização. Aqui, como você já sabe, Cavalcante Neto. E aqui, Pedro Veras, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você assiste, mas seja muito bem-vindo. E hoje, Pedro, a gente está aqui com o Déjà Vu. Exatamente. E que déjà vu especial. Gente, a gente até comentou no episódio que a gente fez de 1 ano do Atos Podcast. Se você não viu ainda, procura aí na nossa grade de vídeos. E a gente contou um pouquinho dos bastidores, né, de 1 ano do Atos Podcast. E a gente comentou lá que nós tivemos um pequeno probleminha com alguns episódios, né? E dentre eles, os arquivos foram corrompidos e tal. E dentre esses episódios que acabaram se perdendo, estava o do querido, aguardado Padre Milton. Padre Milton, muito obrigado por sua presença. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês, conversar mais uma vez. Foi tão gostoso aquela vez, tenho certeza que vai ser muito bom hoje. Por isso eu falei do déjà vu, porque a gente vai repetir aqui. Mas como o Padre Milton falou aqui nos bastidores, foi um aquecimento. E agora a gente vai de vero. Mas um episódio muito aguardado, Pedro. Pouca gente não, viu, que pediu. Todo mundo fica mandando mensagem lá. Cadê o Padre Milton? Cadê o Padre Milton? Vocês anunciarem nada. Cadê o Padre Milton? Enganando a audiência. Lá na casa da obra é mais fácil você achar ele, viu? Enganando a audiência, vou deixar de seguir o Atos. Disseram que o Padre Milton vem, não vem. Mas enfim, chegou o dia, deu certo a agenda, né, Padre? Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. O Padre Milton também fez a bênção aqui do nosso estúdio, né? E maravilha. Gente, antes da gente começar aqui esse bate-papo, já clica aí no botãozinho compartilhar. Envia esse episódio, esse vídeo para os seus amigos, né? Se você quer que os seus amigos, seus conhecidos conheçam um pouquinho do Padre Milton, recebam a palavra e conheçam um pouco desse chamado, dessa vocação que a gente vai falar também, desse chamado dele ao sacerdócio. Então envia para os seus conhecidos, compartilha, né, com ao menos 5 contatos seus, né, Pedro? Coloca aí nos grupos de WhatsApp, né? Você, além de ajudar o Atos Podcast, você vai estar também, de uma forma indireta, evangelizando, tá bom? Mas, Pedro, nós queremos também falar aqui dos nossos patrocinadores. Exatamente. Começando, Mota da Costa. Mota da Costa. Se você procura, né, uma imobiliária para administrar os seus imóveis, para locação, procure a imobiliária Mota da Costa. Uma imobiliária séria, capitaneada pelo nosso querido amigo Rodrigo Costa, advogado, vice-presidente do CRES, toda a experiência e know-how na área do direito imobiliário e também administração de imóveis. Também se você quer adquirir ou vender o seu imóvel, tá? Então, todas as soluções você encontra aqui na imobiliária Mota da Costa. O link vai estar aqui na descrição, você pode acessar, ter todos os detalhes, tá bom? E o nosso outro patrocinador master? Belgo Cercas. Belgo Cercas. Padre, nós temos amigos que produzem cercas, né? E é um amigo também querido aqui da Paróquia São Vicente, do SCC, é o Gleuton, um forte abraço, que também acredita no nosso projeto e também nos ajuda. Porque a gente não pode construir a evangelização sozinhos, né, Padre? A gente precisa da ajuda espiritual, né, vindo por parte dos amigos que intercedem, que rezam, né, pelo sucesso do nosso projeto, mas também aqueles que podem contribuir de alguma forma materialmente, né? Então essas parcerias são importantíssimas, graças a vocês, que nós podemos estar aqui nesse espaço e produzir episódios como esse aqui com o Padre Milton. E quem quer também se tornar um parceiro, Pedro, do Atos Podcast? Manda um e-mail lá para o atospodcastoficial@gmail.com para que você pleiteie uma vaga aí para se tornar nosso parceiro. Pleiteie uma vaga é ótimo. Mas o nosso critério de seleção é bem tranquilo. Tem muita exigência, não. Gente, vamos lá então, né? Padre Milton, muito obrigado mais uma vez, uma alegria enorme. E, Padre, assim, tem algumas curiosidades que rondam assim, o imaginário das pessoas acerca do
do sacerdócio, do sacerdote, né? Sim. Às vezes muita gente enxerga ali o padre como aquela figura meio inalcançável, inatingível, né? Aí passa o padre. Eu acho que antigamente existia mais, até por conta da religiosidade que era mais forte, né? E no interior, eu morei muito tempo no interior, a figura do padre sempre foi aquela figura central, né? Que a igreja matriz ficava, ainda fica, né? A gente vai às cidades do interior, principalmente aqui do Nordeste, a igreja matriz ela fica geralmente num alto, numa colina na cidade, e é no centro, né? E ao redor da igreja as cidades começaram a crescer, né? Enfim. E a gente encontra grandes templos em cidades pequenininhas, né? Mas que tem um templo assim grande, bem paredes, aquelas paredes, né, de antigamente, né, e a gente vê aquilo tudo para Deus, né, porque para Deus a gente precisa dar sempre o melhor. Então, voltando, a figura do padre, aquela figura central, e as pessoas passavam, pediam a bênção, né, tinha toda aquela reverência, aquele respeito. E graças a Deus eu tive uma criação católica, e a minha mãe, nas várias cidades que a gente morou, uma das primeiras providências que ela tomava era apresentar-nos e se apresentar ao pároco, né, a família e tal, e procurar alguma coisa para a gente se engajar, uma catequese, um grupo de jovens, alguma coisa, né? E isso ficou marcado, e eu sempre acompanhava minha mãe nas novenas. E teve uma cidade em particular chamada Taperoá, na Paraíba. Ficou conhecida pelo Alto da Compadecida, né? Foi gravado lá. E eu comecei a ter uma amizade com o padre lá, né? E às vezes eu saía de casa e ia lá na casa paroquial para conversar com o padre. E ali naquele momento surgiu um interesse. Às vezes eu dizia que queria ser padre, né? Então, como essa proximidade, essa amizade com os padres, os sacerdotes, também edificam os fiéis, né? Como é que o senhor vê assim, as pessoas têm assim um certo receio de chegar perto do senhor assim para conversar, bater um papo? Acho que não. Acho que não, né? Que bom. Mas sabe, você estava dizendo, mostrando esse exemplo, eu estava me recordando uma coisa que, por sinal, vai estar no Evangelho do 10º domingo, o tempo comum. Desse que vem agora? Desse que vem agora. Certo. E é interessante que é a vocação de Mateus. A vocação de Mateus é a vocação mais rápida da Bíblia. Vem, segue. Nosso Senhor, vem, segue-me, ele seguiu, né? Um sacerdote comentava que entre o imperativo segue-me e seguiu, não tem nenhum intervalo. Agora, é interessante, né, que ao mesmo tempo, isso acho que é uma coisa, se eu entendi a pergunta, é mais da própria vocação. Cada vocação é única. Cada Sim. vocação é única, né? Então, o São Mateus, o Evangelho é de São Mateus, estamos no ano A, ele vai contar a história dele. E é muito interessante, é muito interessante. Tem um quadro, né, que vale muito a pena ver, é um quadro de um pintor do Renascimento que chama Michelangelo Caravaggio. E é um quadro que chama A Vocação de Mateus. E é um quadro que eu acho que o Caravaggio não é que fosse uma pessoa muito religiosa. Não é aquele Michelangelo famoso, é outro. Não, é outro Michelangelo. Michelangelo. Tem o Michelangelo, esse é o Buonarroti. Pronto. E depois esse que eu estou falando chama Caravaggio. Certo. O famoso é o que fez a Pietà, né? Sim, sim. Então, esse quadro, ele conta a vocação de São Mateus. Porque a vocação de Mateus está num versículo do Evangelho. É interessante, né? Capítulo 9, versículo 9. Jesus passou, viu um homem sentado na mesa de tributos, chamado Mateus, vem e segue-me, e ele seguiu. Então, esse quadro é um quadro que tem muitos detalhes. É muito fácil. Se colocar no Google, vocação de Mateus Caravaggio, né? Vaggio, Caravaggio, aparece esse quadro. Como que é a cena? É uma mesa mais ou menos como essa que nós estamos. Está pintado no quadro. Está pintado no quadro. Dá para colocar aí, Pedro? Tô pegando aqui. Opa, que beleza. Então, se você colocar aí, eu vou... isso, o Pedro vai procurando aí. Então, veja. Esse é uma mesa parecida com... Olha, vocês reparem o seguinte. Os nossos seguidores aqui vão poder Pronto. acompanhar aí. Nessa mesa estão em torno da mesa. Aqui. Opa. Sim. Vai ficar fica melhor. Fica melhor. Fica melhor.
Parece tipo um bar, uma taberna. Mas né, da reparem época, né? uma coisa interessante. Vocês percebem que o Jesus e quem está do lado dele é São Pedro estão com roupas da época deles. Sim. Mas essas outras 5 pessoas estão com roupa do século XVI. Sim. Esse quadro foi pintado fim do século XVI, 1590, alguma coisa assim. Então, tem 2 grupos. Tem o grupo à mesa e o grupo Jesus e Pedro, que estão chamando. E tem um monte de detalhes interessantes aí. Repara, vocês veem que tem um homem que está dizendo assim, fazendo com a mão assim, apontando, como se... O dedo ali, né? Sou eu? Como que sou eu? Aquele seria Mateus. Então, sempre se pensa que esse é Mateus. Mas eu vi recentemente uma explicação que eu achei sensacional. Veja o seguinte. Jesus passa. Ele entra no nosso dia a dia. Porque Jesus entrou no século XVI. Né, porque estão vestidos numa taberna da época. Inclusive, tem uma coisa interessante. Repara que a luz, ela não entra da janela, mas ela entra de outro né? É a luz da vocação. É uma chamada. Né? É uma chamada que é a chamada de Deus. Todo mundo tem uma chamada. Nós estamos pensando agora na chamada do sacerdote. Né? Sim. Então, repara. O mais imediato é a gente pensar. Mateus é o homem que está fazendo assim. Sou eu? É a mim? Porque veja o seguinte, a gente não pode esquecer que um publicano era, digamos assim, como que a escória da sociedade. Ele era cobrador de impostos e cobrava os impostos para os romanos. Né? Tirava dos judeus para repassar para os romanos. Era visto como uma pessoa desonesta, uma pessoa que estava entregue aos romanos. Então, tipo um corrupto, né? Um corrupto. Tanto que no Evangelho sempre se fala assim, publicanos e pecadores. É a mesma coisa. Agora, uma outra explicação é a seguinte. Na verdade, são diferentes momentos da mesma vocação. Então, repara o seguinte. Repara que tem um rapaz que está com a mão assim, ele nem está olhando para Jesus. Ele está, esse daí, ele está nas moedas. Ele tem umas moedinhas. Cabeça baixa. Está contando ali. Esse está totalmente fechado nele mesmo. Então seria um primeiro momento quando o Mateus estava totalmente fechado no seu mundo. O segundo, que é que ele está fazendo assim com a mão, que se você repara bem, não dá para saber se ele está apontando para ele ou para o outro. O outro, exato. É meio confuso. Esse quadro está cheio de ambiguidades que são propositais, o que faz a gente pensar, né? Então veja, o Mateus, o segundo Mateus, o segundo momento do Mateus, ele já está olhando para Jesus e repara o seguinte, ele está fazendo o mesmo gesto que Jesus, que é com a mão. Jesus está apontando com a mão. E ele está falando, eu. Quer dizer, já começa a haver uma sintonia. Sim. Né? O terceiro é um rapaz, quase uma criança. Né? Umas feições infantis. Né? Então, alguns pensam que seria o Mateus como ele gostaria de ser. Quer dizer, ele passou a vida, ele já é um homem feito, mas ele tinha uma certa nostalgia de uma outra época. Certo. Voltar à juventude, de um rejuvenescimento. E o quarto aqui, que esse rapaz que já está voltado, se vocês reparem bem, ele já está levantando. Sim. Ele então já é como movimentando o corpo para frente. Já está levantando. Levantou e seguiu. Então, na verdade, é como se fosse um filme. Ele primeiro está fechado nele mesmo, ele se surpreende, ele rejuvenesce e ele levanta. Agora, tem mais uma coisa interessante, que é a mão de Jesus que está assim. A mão de Jesus faz lembrar, e foi bom você ter perguntado, né? Um outro quadro, na verdade um afresco, que é do Michelangelo. Exatamente, mais famoso. Certo, que é o da criação. Da criação. Então, esse mais conhecido. A chamada, a vocação, é uma nova criação. É uma nova criação. Então, o que acontece é que o Mateus, ele está no momento da vida, né? Eu estou dando uma volta, mas acho que eu vou depois fecho a tua pergunta. Perfeito. Ele está no momento da vida, nas suas coisas, e Deus entra na vida. Essa luz que entra
e comunica uma realidade que vai ser a felicidade dele, é uma nova criação para ele. Então ele levanta e vai. Agora, repara que junto de Jesus está Pedro, né? E é muito interessante isso, né? Porque a vocação é sempre na igreja. Uhum. Pedro é a pedra, né? E eu tenho certeza também que Mateus olha para Jesus, mas ele também olha para Pedro. Fala, ele se sente, digamos assim, com forças, vendo Pedro. E nesse sentido, já volta um pouquinho à tua pergunta, né? O sacerdote, ele sempre deve ser, apesar das nossas misérias, uma lembrança da vocação, né? Então ele olhando para Pedro, ele vê, puxa, eu também posso seguir Jesus, né? Esse homem está seguindo. Parece que no quadro, na primeira vez que ele pintou, não aparecia Pedro. Os especialistas conseguem ver isso por raio-x, né? Foi adicionado depois. Foi adicionado depois, né? Ele colocou Pedro, que quase cobre Jesus, né? Se a gente olha no quadro, ele está quase cobrindo Jesus, mas é importante, né? A chamada se dá dentro da igreja e todos nós, né? A gente tem um modelo, alguém que a gente olhou, você falou desse padre que foi mais próximo da tua família, né? E, bom, não sei, para não alongar muito, eu tenho mais um personagem que é um personagem importante, que está lá em pé. Na mesa tem um cara em pé. Então, a gente pode ter certeza que ele não é Mateus. Por quê? Porque Mateus, diz o versículo lá, né? Estava sentado na mesa. Esse homem está em pé. Quem que é ele? Então, aí se vê, não sei se dá para ver, ele está de óculos. Não sei se dá para aumentar um pouquinho. Né? Ele está de óculos, né? Caraca. Isso é uma coisa interessante, né? Porque na época já existia o óculos. Para mostrar que são dois... se esse quadro fosse pintado hoje, eles estariam de terno e gravata ou de jeans, no celular, né? Quer dizer, é que Jesus entra no nosso tempo. Tinha um notebook ali. Um notebook. Planilha, isso. Exatamente, teria um notebook. Agora, esse daí, ele está soprando no ouvido. Soprando. Esse é o inimigo. Tanto que, às vezes, em alguns quadros, o anticristo, né, ele aparece sussurrando no ouvido, né? E eu, quando vejo esse quadro, assim, esse personagem, concretamente, eu me lembro de um ponto do livro Caminho, de São José Maria, que diz assim: vira as costas ao infame, quanto te sussurra ao ouvido, para que has de complicar a vida. Quer dizer, dá a impressão que ele não é Mateus, com certeza. Os outros 4 estão sentados à mesa, ele está em pé, e está sussurrando no ouvido e fala, não complica a tua vida. Então, é interessante que o Caravaggio conseguiu colocar tudo aí, né? Toda a história de uma vocação. Tá? E ele, pessoalmente, o próprio Caravaggio, era uma pessoa que teve uma vida muito complicada, né? Ele se envolveu num crime. A vida dele é muito isso que a gente vê nos quadros, que é claro e escuro, né? Ele passou por muitas situações, tal, mas eu acho que ele conseguiu captar nesse quadro um versículo que é a história da vocação. Cada vocação é diferente, mas toda vocação tem alguns desses elementos. Tem essas fases, né? Que legal. Vocês dão uma volta muito grande. Não, perfeito. Pode acabar o episódio já. Vamos pra casa. Mas olha, isso daí eu digo... Foi um recolhimento. Mas isso daí, quer dizer, se vocês colocarem esse nome, Michelangelo Caravaggio, Vocação de Mateus, na internet, tem, aí sim, gente que entende de arte, que explica coisas. Nossa, os pormenores, né? Os pormenores que a gente fica boca aberta. Tudo isso que eu falei foi que eu ouvi de outros, né? Então... mas é muito interessante. Muito, né? Bom. Muito interessante. Bom, porque eu não conhecia. Esse quadro Caravaggio, já tinha ouvido falar do Caravaggio? Não, já tinha ouvido falar, mas não conhecia esse quadro. Esse quadro é muito bonito. Ele está numa capela. Se um dia forem a Roma, é uma igreja que chama São Luís dos Franceses, né? E quem pediu para ele fazer isso era um cardeal que chama Mateus, né? Mateus Contarelli, chama Capela Contarelli. E lá tem 3 quadros do Caravaggio. Tem esse, tem um que é o Martírio do Caravaggio e outro o Caravaggio escrevendo o Evangelho. O Mateus escrevendo... O Martírio do Caravaggio, não, o Martírio do Mateus e Mateus escrevendo o Evangelge. É muito bonito. É uma dessas coisas assim que faz a gente olhar, pensar... Olhar de novo. Por exemplo, quer ver uma coisa?
Se vocês repararem, a mão desse que está contando dinheiro está meio deformada, não está? Sim. Não dá para ver todos os dedos, né? É uma coisa, parece meio... Está deformado, quase como se fosse uma coisa animal, né? Uhum. Está voltado, né? Tá fechado, né? Parece até uma a própria roupa. Parece uma pata, né? Uma pata, assim. E então vai tendo esses momentos, né? Claro, essa é uma interpretação, pode ter outra. É uma especulação. É verdade. Mas para tudo isso, para perguntar o seguinte, o senhor teve uma referência na sua vida? Olha, de um religioso, alguém que fez o senhor despertar para a vocação sacerdotal? Tive alguns, assim, né? Eu tive... Bom, um não sacerdote que foi muito importante na minha vida foi meu pai. Meu pai sempre muito... Meu pai está vivo ainda, eu contava para você chegando aqui. A melhor referência de todas, assim. Não, meu pai sempre foi um homem muito próximo e muito, até hoje, um homem muito religioso, né? Então, essa foi uma referência. Depois, eu tive uma referência logo quando eu era jovem. Comecei a frequentar um centro do Opus Dei, também o sacerdote lá. Depois tive uma outra referência aí, já um pouco mais velho, já quando eu estava pensando na minha vocação, um sacerdote lá em Curitiba, onde eu fiz a faculdade. Eu, antes de ser padre, eu fiz engenharia, né? Então, quando eu fazia lá, esse sacerdote chama Padre Manuel Correia. Esse foi muito importante na minha vida, assim, né? Quer dizer, a gente tem vários, né? Mas esse é o... Tem um que, né? Um que marca. Marca mesmo. E um que eu digo que marcou por um tempo muito curto, que eu pude vê-lo, foi São José Maria Escrivá, né? Só. Porque ele veio no Brasil em 74, né? Não, mas eu até explico uma coisa, né? Ele veio em 74. Ele esteve aqui vários dias, 2 semanas aproximadamente. Mas foi só essa única vez que ele esteve no Brasil? Uma única vez. Ele morreu no ano seguinte, morreu em 75. Né? Ele esteve no Brasil. Meu pai já era do Opus Dei, conhecia, e eu já tinha ouvido falar. E ele me convidou para eu ir num daqueles encontros. Um encontro que teve no dia 1º de junho de 74. E tá muito cheio. Mas o que eu achei interessante é o seguinte... acho que o que eu vou dizer se vai entender. Eu não consegui entender o que ele falou, muito. Qual era a sua idade? Era em São Paulo, né? Sua idade, né? Eu tinha 14. 14. Muito então, novo, né? Não, e depois também é o seguinte, não existia tradução simultânea, não existia essa coisa vai vir depois, né? Ele falava espanhol. Ele falava espanhol, ele falava devagar. Então, você entendia um pouquinho. Então, eu me concentrei mais na figura dele. Uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que tinha uma personalidade atraente. Então, eu penso assim, eu entendi o que ele falou? Sim e não. Né? Não entendi o que ele falou, entendi uma outra palavra, um outro conceito. As pessoas faziam as perguntas, ele respondia, mas eu fiquei muito impressionado. Um homem santo, né? Um homem que, e ao mesmo tempo simples, que falava do Brasil, falava com carinho do Brasil, né? Quando ele falava do Brasil, você entendia um pouquinho mais, né? Como gostava de estar no Brasil, a maravilha que era o Brasil, né? Então, foram algumas referências assim que me marcaram bastante, né? Se fosse lá no quadro, né? Tem várias, tive a sorte de várias referências. Mas o senhor chegou próximo a ele? Ele ficou perto ali para ouvir falar? Não, era um auditório, estava longe, eu ouvia, né? Eu ouvia ali. O esquema, eu acho que se olhar na internet vai encontrar alguns desses filmes, né? O esquema era assim, as pessoas levantavam, perguntavam, padre, como que a gente faz para crescer na vida espiritual? Mas eu tenho essa dificuldade na minha oração. E ele ia respondendo de uma maneira muito... Bate-pronto. Bate-pronto, né? Bate-pronto e... O Opus já era uma prelazia? Não. A prelazia, que é a configuração jurídica atual, ela vem depois. Hein? Ele já não vivia. Foi com João Paulo II. Com João Paulo II, exatamente, em 1982. Né? Mas já tinha caminhado um bocado já. Já estava no papado de João, né? E foi mesmo no início do pontificado de João Paulo II, né? Foi no início. Ele é de 78? 78, exatamente. Tinha 4 anos. 4 anos. E eles tiveram amizade, assim, de João Paulo II e São José Maria? Não. Não porque eu não sei se chegaram a se conhecer, talvez incidentalmente no concílio, porque no concílio... Porque São José Maria ele vai para João 23, aí depois ele fica muito próximo do próximo Paulo VI, era muito próximo Paulo VI.
Quem era muito amigo, esse sim, era muito amigo do Papa João Paulo II, foi o seu sucessor. Sim, que esse, sim. esse também eu conheci, que é o Dom Álvaro. Dom Álvaro de Portillo, que é o bem-aventurado Álvaro. Esses eram grandes amigos, a ponto de acontecer uma coisa inaudita. Quando o Dom Álvaro morreu, em 1994, o Papa foi lá. O Papa não sai do Vaticano, né, para ir. Ele foi lá né? Porque eram amigos. Eles eram amigos que se queriam muito bem e foi uma amizade que já, digamos assim, eles se conheceram. Esses sim se conheceram no concílio, porque o Dom Álvaro foi perito, né? Dom Álvaro perito e o Bispo Wojtyła, né? Ele estava lá e se conheceram, mas depois essa amizade foi crescendo e, sobretudo, cresceu através de um amigo comum. Eles tinham Monsenhor Descour, que chama, né? Um polonês que era muito amigo do Dom Álvaro. Aliás, Dom Álvaro tinha muitos amigos, né? Lá em Roma, todo mundo gostava, porque era uma pessoa... Esse sim, é interessante, era um homem mais reservado, mas é um homem que tinha uma capacidade de comunicar com as pessoas, assim, pela simplicidade, um carisma, né? Então ele tinha amigos toda parte, todo mundo gostava dele em Roma, né? E também Dom Álvaro também teve o privilégio de beber na fonte, né? Exatamente, ele foi o braço direito de São José Maria. O filho mais próximo de São José Maria e tal. Confessor de São José Maria, né? Exatamente. Fiz o dever de casa, viu? Padre, então o senhor teve essas referências, né? Foi criado no berço católico, sim. né? E fez engenharia civil. Engenharia civil. Concluiu. Concluí. Ou seja, eu sou engenheiro. Sou engenheiro. não construo nada. Não me peço para levantar as colunas, não, né? Não. Ainda bem que as colunas da igreja já estão erguidas. Ainda bem. Mas em que momento surgiu o chamado ao sacerdócio? Veja, surgiu dentro da minha vocação na obra, né? Eu fui percebendo que Deus me pedia isso. Então, como acontece com os numerários e também os adscritos, os numerários e adscritos na obra são aqueles que vivem o celibato apostólico, né? E depois também tem um outro tipo de membros que são... A vocação é a mesma na obra, não existe diferentes vocações, mas que são os supernumerários, que são a grande maioria dos fiéis do Opus Dei. Eu já era numerário e eu percebi, tive essa inquietação e eu comuniquei, né? Falei, eu tenho essa inquietação. E foi uma coisa muito interessante, porque na obra essa é uma característica muito importante também, tudo é muita liberdade, né? Então eu comuniquei, eu terminei a engenharia, ainda fiquei um tempo depois de formado. Na verdade, naquele tempo depois de formado eu não trabalhei como engenheiro, eu dava aula, porque eram os anos 80, era uma crise tremenda, não havia muito trabalho, comecei a dar aula, né? Nas ciências exatas? Eu dava aula no colégio, dava aula de física. Né? Física, isso. Tá. E então aconteceu o seguinte, que me perguntaram da parte aí sim já era prelazia, da parte do prelado, né, se eu estava disposto a ir a Roma, né? Eu disse que sim. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, falei com o Dom Álvaro também, e eu me lembro perfeitamente, até o momento, assim, eu cruzei com ele, eu falei, olha, que estou aqui, estou disposto. Ele falou, meu filho, quando chegar o momento, você responda aquilo que você levar dentro. E se você quiser ser sacerdote, ótimo. Se não quiser, não tem nenhum problema, né? Não senti nenhuma pressão, né? Então, foi digamos assim, uma característica que eu conheço a obra desde muito tempo, né? Que sempre me acompanhou esse respeito à liberdade, né? E que no Dom Álvaro eu vi de uma maneira toda especial, né? Ele falou, você, quando chegar o momento... Aí, de fato, depois quando chegou o momento, eu falei, quero ser sacerdote. Né? Mas tem um caminho vocacional dentro da Opus? Veja, os numerários, todos os numerários e todos os adscritos, têm uma formação, e essa formação é uma formação que, de certa maneira, vai vendo os temas filosóficos, teológicos, né? Então, eu antes já ia estudando algumas matérias, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, né? Então chegou um momento, quando eu fui para Roma, daí sim eu fiz os estudos que me faltavam e me ordenei. Daí eu fui morar no que é o seminário da prelazia. Tem um seminário lá em Roma, né?
onde eu morei. E depois Naquela época, somente lá, a formação dos sacerdotes? A formação dos sacerdotes somente lá. Mas hoje em dia continua assim? Continua assim. Quer dizer, quem vai se ordenar vai a Roma. Né? Vai a Muito Roma. rico, né? É uma oportunidade. Sabe que o São José Maria ele pensava o seguinte: também para aqueles que não fossem se ordenar, que fossem para esse centro interregional, digamos assim, esse centro internacional, era uma forma de romanizar-se. Ele tinha muito essa preocupação, né? E para ele romanizar era ter uma visão de igreja universal, né? Romanizar não é ter uma visão particular da cidade de Roma, né? Isso, a gente entendeu. Roma é de onde universalidade. Emana, né? Exatamente, é a universalidade. Então ele tinha essa preocupação de que as pessoas tivessem essa visão romana, né? Então E que experiência, né? Não, e é uma experiência riquíssima. Uma experiência muito maravilhosa. Aí o senhor fez filosofia e teologia lá? Não, eu já terminei, eu já tinha começado, eu terminei o que me faltava e depois me ordenei. O que mais chamava a atenção do senhor? Era a filosofia ou a teologia? Assim, mais a teologia. E algum tópico da teologia que o senhor gostava mais de estudar? Veja, eu acho que passado os anos, a gente às vezes se trai e fala, será que eu gostava ou será que eu gosto agora, né? Eu gosto muito de história, né? Gosto muito de história, mas eu já gostava, né? Então, por exemplo, na história da igreja, eu gosto muito de encontrar o dedo de Deus, né? Mais ou menos como no quadro lá, que tem Deus fazendo assim, né? Isso é tudo, hein? Não é só a história do Mateus, né? Sim. É na história sua, do Pedro, de cada um de nós. Tem Nosso Senhor aponta. E quer dizer, e ao mesmo tempo tem uma liberdade, né? Porque a gente pode não levantar. Então, a história da igreja sempre foi uma parte que eu gostei muito. E eu gosto também muito da cristologia, né? Todo o estudo da figura de Nosso Senhor, né? Também porque isso é muito direto, muito dia a dia, né? E lá em Roma o senhor teve contato com Bento XVI, ainda cardeal? Tive. Veja o seguinte, quando eu tive uma sorte grande e fui ordenado pelo Papa João Paulo II, né? Papa João Paulo II ordenado por ele. Então, porque quando eu morei lá, diferenciado. Quando eu morei lá, não aconteceu uma coisa. Colocou as mãos sobre a cabeça. Quando eu morei lá, existia uma coisa que depois terminou, que era o seguinte: o Papa ordenava sacerdotes que estivessem estudando lá. Pelo fato de ele ser o bispo de Roma. Exatamente. Né? Não, mas chegou um momento que ele só ordenava da diocese de Roma. Tá. Então já não existe essa ordenação. Então, mas na época ainda era. Na época existia. Então, comigo foram ordenadas pessoas de todo mundo, né? Certo, um grupo grande. Então, o Papa João Paulo II, eu tive essa sorte de estar com ele e tal. Tive algumas outras ocasiões assim. E o Papa Bento, como cardeal Ratzinger, eu me lembro que ele foi no seminário um dia. Ele foi lá no seminário e tal. Ele celebrou a missa. Era 2000 nada. 1800 também não. 1900. Isso deu uma. 1987. Sim. Um pouquinho da Semana Santa ele foi lá, celebrou, cumprimentei ele. E depois eu cruzei com ele. Me lembro uma vez num elevador. No elevador eu fui ver algum documento lá no Vaticano. Não sei se já era para ordenação, alguma coisa que eu precisava fazer. E quando eu entrei no elevador, estava lá o Papa Bento, uma pessoa boníssima. Daí eu contei para ele que eu ia me ordenar, ele ficou contente, né? Mas é uma pessoa, faço um parênteses aqui, não é uma coisa... eu não tive essa experiência, mas quem conviveu mais com ele lá, disse que era uma dessas pessoas também encantadoras, né? Reservado, né? E eu tenho um conhecido que ele contava que um dia ele encontrou com o cardeal Ratzinger na Praça de São Pedro. Ele morava de um lado da Basílica, digamos assim, num lugar que chama Piazza Città Leonina. E ele tinha que cruzar toda a praça para ir para onde ele trabalhava, que era no Congregação da Doutrina da Fé. Enquanto era cardeal, ele podia atravessar a praça, né? Atravessar. Não, mas com uma pontualidade germânica, né? Sim. Então, esse meu conhecido estava com os dois sacerdotes, e então ele cruzou com ele e falou: Cardeal Ratzinger, nós queríamos tirar uma fotografia. Ele falou: me dá a máquina. Ele pensou que queriam que ele tirou. Não, nós queremos tirar com o senhor. Essa foi ótima mesmo. Não, é um homem, sei lá, um homem de uma... Pode deixar, eu tiro. Não quero tirar com o senhor.
Então, eu não é que pude estar com ele assim, mas uma pessoa assim simples, muito... me lembro quando ele esteve lá no seminário, a pregação dele, depois ele teve com um momento de uma espécie de uma reunião conosco, que foi muito convivência. Muito uma convivência, um momento de convivência. Bateu uma bolinha aqui e tal, tomar não, cerveja. Não. Ele contava de uma maneira muito divertida que ele não era nunca foi muito do esporte, né? Ele falava, sim. Mas tem na biografia dele que ele pilotava helicóptero, né? Isso eu não sabia. Tinha carteira de habilitação em helicóptero, mas não tinha de carro. Né, isso eu não sabia. Tinha várias habilidades, né? O que mais chama a atenção do senhor no legado de Bento XVI? Eu acho que o que mais chama a atenção... nas obras dele. É que ele é muito claro, né? Ele é muito claro. Ele tem uma profundidade ao mesmo tempo. É interessante o seguinte... Ele é tão profundo que ele é simples. Veja, se a gente pega alguns livros dele, a gente pode... os livros dele não são triviais, né? Não é que é um negócio que pega. Mas, para mim, uma coisa interessantíssima por exemplo, as catequeses da quarta-feira, né? As catequeses da quarta-feira são maravilhosas. Claro, as do Papa João Paulo II, do Papa Francisco, mas as dele, vamos pensar o seguinte, ele era professor, foi professor a vida inteira, então ele tem uma didática, ele explica as coisas, né? Por exemplo, tem uma ocasião que ele fala com as crianças da primeira comunhão. Olha, não sei se vocês chegaram a ver isso daí, é uma coisa encantadora, porque imagina, é um teólogo da grandeza, grandeza, já era, né? Já era, né? 70 e tantos anos, Papa, né? E as crianças perguntando, né? Perguntando. Eu me lembro que tem um rapazinho, um italianinho assim, fortinho, que ele pergunta, mas Santo Padre, eu não vejo Jesus, né? Eu não vejo Jesus. Jesus está na Eucaristia, eu não vejo, né? Então ele falou, olha, veja, nós temos a luz, né, o microfone, né? A gente não vê eletricidade, mas está aqui, está funcionando, existe. Não vê o som, né? Não vê o som. Então eu acho que o legado dele é a profundidade, porque de fato era um homem que deixou muito escrito e ao mesmo tempo o saber passar isso, né? Diz que nas reuniões, isso eu ouvi contar também, as reuniões com ele, essas reuniões de teólogos, né? Então às vezes imagina, pensa no papo no papo assim, altíssimo nível, né? E claro, diferentes posições de uma mesma coisa. Parece que no final de uma manhã de trabalho, por exemplo, não sei, numa mesa, imagino, o então cardeal Ratzinger, ele tinha a capacidade de dizer, bom, então, pelo que eu pude ver aqui, nós temos duas posições. Tem a posição do Neto, que é mais ou menos parecida com a posição do Padre Milton, tem a posição do Pedro, tem a posição... Quer dizer, ele conseguia fazer uma síntese, então, quer dizer, uma capacidade assim... E sistematizava tudo, né? Né? Então, eu acho que é o grande legado dele, né? O Papa... Quer dizer, se vocês repararem, essas catequeses, né? Depois elas foram publicadas, catequeses sobre os apóstolos, sobre a oração, né? Nossa, são riquíssimas. E também uma coisa legal do Bento XVI é que, desculpa, você consegue ir na medida que você está, né? Então, exatamente. Se você pegar o livro lá, Jesus de Nazaré, que ele escreveu, se você tiver um nível básico, você vai ter um entendimento X ali, mas você consegue desenvolver dentro do livro. Exatamente. Se você tiver um nível mais profundo, você vai captar uma mensagem mais profunda no mesmo livro. Exatamente. Então, esse nivelamento que acontece é muito bacana. Então, se você pegar um livro do Bento XVI e passar 10 anos lendo, você vai tirar 10 anos de aprendizado. Com certeza. Então, isso é fantástico de Bento XVI. Não, assim. E essa obra é uma obra... A maior obra de cristologia, assim. Impressionante. Até evangélico usa ela para estudar, né? Então é muito grande o que o cara fez, né? Eu sou fã de Bento XVI. Grande. Padre, quantos anos de sacerdócio? 35. 35. Bodas de quê? Não sei que bodas que é. Eu fiz outro dia. Boda de alguma pedra. Alguma pedra já pesada. E sua idade, se puder revelar? Pode, claro, 63. Pode? Eu nasci em 60. Tem quem diga, rapaz. Mais novo que eu. Esses padres ficam tudo tomando banho de água benta. Não é exatamente isso. Tem o chuveiro que cai água benta. Não é por isso. Tá certo. Padre, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a Opus em si. Tá. Né? Posso fazer uma correção? Pode. É uma coisa interessante, né?
você e, em geral, todo mundo, quando fala a Opus Dei, né? Eu tenho dúvida ainda. Não, sabe por quê? Pelo seguinte, porque opus é uma palavra do gênero neutro, uma coisa que não tem no português. Então, sempre que alguma coisa vem do neutro, ele entra com masculino. Mas por quê? Porque qual é o teu raciocínio? Que é o que a gente faz. A prelazia. Não, a obra, né? A obra, a Opus Dei. É. Mas, por exemplo, tem uma outra palavra que é bellum, que é guerra, Uhum. né? Então, bellum é neutro, né? Então, se você for falar aquele livro do Júlio César, o Belo Gálico, né? Você fala o Belo Gálico, não a Belo Gálico, né? Então, sempre você traz... Mas sabe que isso é muito comum. Mas desculpa. Mas é importante, a gente aprendeu, eu também tinha essa dúvida. O Opus Dei. O Opus Dei e a obra de Deus. Né? Certo. Ou então masculino, né? O Opus Dei. Exatamente. Joia. Então, me parece que São José Maria, isso é uma coisa que eu acho interessante. Sim. Né? Eu li a biografia de São José Maria, acho que está com um mês. Opa, então tá afiado. Aí, não, e eu li porque eu tinha uma grande curiosidade de São José Maria, porque eu olhava e falava, pô, é muito bacana o que eu vejo lá de testemunho, não de obra, que eu não conheço tão fundo a obra, mas o que eu vejo, dos amigos que eu tenho lá dentro, de tudo, me admira muito. E aí, quando eu fui estudar a obra de São José Maria, me parece que São José Maria tem uma coisa peculiar de frente de outros santos. Os outros santos eles tinham uma visão muito clara e uma determinação muito clara do que eles iriam fazer. Então São Francisco chega uma hora que ele olha e ele fala, não, vou largar tudo e vou viver a pobreza e vou fazer isso. E era muito claro para ele. Você pegar São Benedito também tinha uma visão muito clara. Santa Teresinha tinha uma visão muito clara, desde pequena ela queria aquilo, foi atrás e tal. São José Maria, ele vai por um outro caminho. Ele ouve o chamado de Deus, ele vê que algo pode acontecer, e ele... Tudo bem, estou aqui, tranquilamente, vamos esperar o tempo passar, tudo vai dar certo. E aí, São José Maria, me parece que ele tinha uma visão que Deus queria algo muito grande dele, mas não era tão claro ali, né? E ele passa aquele tempo ali, sem saber e tudo. E aí ele vive até uma certa angústia ali daquele período e tudo, né? Mas... ele estava lá, aposto. Quando quiser, vamos começar, vamos fazer, né? E assim que começa, acontece a crise na Espanha, né? Exatamente. Que aí freia tudo de novo. Deveria ter freado, mas não freou, né? Assim, muda um pouco os planos ali e tal. Então, isso pra mim foi muito marcante, porque a vida leiga, ela é muito isso, né? Às vezes a gente sente Deus chamando, mas, poxa, e aí? Como é, como não é, né? E aí... que o senhor falasse um pouco mais dessa parte da vida de São José Maria ali, aquela escuridão ali. Pronto, então como que é? Você fez uma linha do tempo perfeita. O que acontece? São José Maria, ele não pensava ser sacerdote, né? Ele estava pensando em fazer arquitetura, provavelmente, né? Que era um curso que ele sentia inclinado e tal. E tem um momento concreto, quando ele tem 15, 16 anos, que tem um sinal, que é uma coisa simples, que foi o seguinte, simples, mas uma coisa tocante para ele. Ele morava, nessa época, não onde ele nasceu, mas numa cidade chamada Logronho. E no começo do ano, tá nevado tudo, e ele viu umas pegadas na neve, umas pegadas de pé descalço. Então, ele sentiu a seguinte chamada, fala, esse homem, que era um carmelita descalço, que tinha passado por lá, faz isso por Deus. O que eu posso fazer? Então ele sentiu uma inclinação. E ele começou a sentir que Deus pedia uma coisa dele. No primeiro momento, será que era ser carmelita? Ele viu que não. Ele viu que Deus pedia alguma coisa que ele não sabia, é isso que você estava falando, né? Então ele percebeu que a melhor forma dele se preparar para isso era se fazer sacerdote. Então ele começa a fazer toda a formação, ele se ordena em 25. Naquela época se podia ordenar mais novo, né? Ele se ordenou com 23 anos, né? Ele se ordena, e quando ele tem 26, ele estava em Madrid nessa época, ele falava que ele viu a obra. Ele não detalhava isso, você vê que foi um momento muito concreto, mas ele captou a obra, aquilo que Deus queria dele, e a partir desse momento começou a trabalhar. Mas veja, num primeiro momento nem tinha um nome,
não é que ele captou, vai chamar Opus Dei, não. Ele percebeu que Deus queria servir dele, que tinha 26 anos, sacerdote de 26 anos, né? Para recordar uma coisa importante, que é a chamada universal à santidade, que todos nós, sacerdotes, os leigos, as pessoas mais velhas, os sãos, os enfermos, os intelectuais, os que trabalham em coisas manuais, todos estão chamados à santidade. E é uma santidade igual, não é que é uma santidade rebaixada. Então ele percebeu isso, então ele começou a falar, a pregar, falar para as pessoas, e ele contava que num primeiro momento, inclusive, ele imaginou que isso já existia. Então ele falou, bom, eu vou descobrir se já existe isso, eu vou começar a fazer parte. Mas logo viu que não, que era uma coisa que Deus está pedindo que ele fizesse, né? Que ele fizesse. O próprio nome é interessante, né? O nome ele vem num contexto quase informal. Alguém perguntou para ele uma vez, como vai essa obra de Deus? Ele falou, opa, isso é um nome bom, né? Porque esse nome mostra que não é iniciativa minha, não é iniciativa José Maria, né? É uma obra de Deus. Deus está tendo uma intervenção aqui na história da humanidade para lembrar isso. Então, daí ele começa com muita dificuldade, né? Por quê? Porque hoje, falar isso, que todos podem ser santos, não surpreende ninguém. Só o contexto histórico, né? Está 40 anos antes do Concílio Vaticano II, exatamente, né? O Concílio Vaticano II vai vir depois, né? Então, imagina o seguinte, falar que pode ser santo um pai de família, e tão santo quanto um religioso, quanto é surpreendente. Uma novidade, né? Então, novidade, e quem está dizendo isso é um sacerdote de 26 anos, né? Muito novo. Então, teve incompreensões, de fato, não se entendia, né? Desde o começo, ele pôde contar com uma pessoa que foi muito importante, foi o Bispo de Madrid. O Bispo de Madrid, ele captou que aquilo era uma coisa de Deus. Aquilo é uma coisa de Deus. Está surgindo. Porque, claro, era muito pequenininho, né? Muito pequenininho. O carisma estava brotando ali. Estava brotando. E ele viu que estava nascendo nas mãos dele, digamos assim. Então, ele foi muito especial. Mais tarde, quem vai colher muito, quando a obra chegar em Roma, nos anos 40, né? Vai ser o Monsignor Montini, que vai ser o futuro Papa Paulo VI, né? Que foi muito acolhedor, entendeu também. O Papa Paulo VI gostava muito do livro Caminho, né? O livro de São José Maria. Mas essa coisa que o Pedro falava é interessante, né? Que o São José Maria, ele digamos assim, ele estava sempre de olho, digamos assim, olhando no rabo do olho assim para ver o que Deus queria dele. E qual que é a iniciativa, né? Que Deus está pedindo para ele. Uma paz inquieta, né? Não, isso você falou uma coisa interessante, né? Que a nossa santidade também está assim, né? A gente tem que estar sempre pensando, o que Deus espera de mim aqui e agora, nesse momento, né? Porque a gente sempre às vezes fala, se tivesse isso, se fosse diferente, né? Como colocar como o São Bernardo colocava na cela dele, né? Bernardo, aqui viestes. Exatamente. Exatamente. Me parece muito que São José Maria tem uma coisa que é interessante, né? Eu, na verdade, sou empresário, né? Sou empresário, sempre fui e tal. E empresário gosto muito de estudar sobre propósito, missão, todas essas coisas. Mas eu estudei um bocado e descobri que tudo que a gente precisa está dentro da igreja. Inclusive essas respostas, né? Mas tem uma coisa, o conceito de empresário que é interessante, que a gente pode, que dentro da igreja funciona. Que esse chama da vocação, nossa missão, para que a gente veio, ele me parece que não é uma coisa que depende muito da gente a hora que vai brotar. Sim. Mas o que depende da gente é a gente colocar no nosso radar. E parece que São José Maria fez isso muito bem. Exatamente. Ele não estava preocupado da hora que ele ia saber. Ele estava preocupado em ter atenção na hora que aparecesse. Porque ele não perdesse o cavalo passando selado, né? Então, e olha que interessante. E a hora que apareceu, no fundo, acho que é um pouco como o quadro lá, né? Ele estava em Madrid, ele estava estudando, estava fazendo um doutorado, né, em Madrid. E ele foi fazer um retiro. E quando ele, no meio do retiro de sacerdotes, lá, ele estava sozinho lá no quarto dele, ele fala que ele viu a obra. E a data da fundação da obra é 2 de outubro de 1928. É interessante se a gente pensar, né? Porque se a gente pensar em termos de fundação, para fundar precisa ter 3 pessoas, pelo menos, né? Você precisa fazer um estatuto. Era isso que eu ia dizer agora. Não, quer dizer,
Ele sempre falou, o dia da fundação da obra é o dia que ele viu. Ele viu o Opus Dei. Então, já até para confirmar que não era uma iniciativa dele, não era uma coisa que ele vinha fazer. Não, Deus entrou na vida dele, né? E aí, nesse momento, ele nem se reunia ainda com um grupo de pessoas para... Ele começou a fazer a partir daí, né? A partir daí. A partir do quê? A partir da própria atividade que ele fazia. Então, por exemplo, ele contava uma coisa interessante, que ele foi procurar força. Porque, imagina, ele de repente se viu com uma coisa enorme, que mas quem sou eu para fazer tudo isso, né? Então ele foi procurar força nos pobres, né? Então ele ao mesmo tempo que ele tinha o trabalho, sei lá, de estudo dele, ele tinha um trabalho sacerdotal imenso, sobretudo de atender nos bairros mais carentes lá de Madrid. Então que ele ia lá, a catequese, e depois também nos hospitais, porque na época a tuberculose era uma coisa fatal, né? Não tinha nenhuma saída. Então ia lá, atendia as pessoas, acolhia. E ele falava, foi lá que eu fui procurar força, né? E pedia para essas pessoas rezarem, né? E é uma coisa muito bonita, né? Porque a gente entende, você falou do contexto, né? O contexto social, né? A Espanha, não conheço a fundo a história, mas dá a impressão que a Espanha, naqueles anos 30, era uma panela de pressão, né? Então, por exemplo, nesses bairros mais afastados, muito pobres, paupérrimos, né? Havia muita força, sei lá, dos comunistas. Revolucionária, né? Revolucionária e anticatólica, né? Então, São José Maria contava que às vezes levou pedrada, né? Era um ambiente hostil. Muito hostil, muito hostil, né? Então, nesse ambiente, sempre procurando, sei lá, a força e ao mesmo tempo se entregar para atender os doentes, tal, levar a comunhão, a unção dos enfermos, quer dizer, ele falava que é aí que ele encontrou a força. É uma coisa surpreendente. É muito interessante saber disso. Eu não sabia dessa face de São José Maria, né? Porque às vezes as pessoas veem São José Maria e veem assim às vezes um santo muito ali só do estudo, só isso. doutrinal, né? Aquela coisa mais mas saber dessa ação pastoral dele, nossa, né? Nossa, é uma coisa gigantesca, inclusive. Gigantesca, uma coisa assustadora. É até uma oportunidade para a gente esclarecer isso e divulgar, né? Isso para quem está assistindo a gente. Isso eu acho que é interessante, se você leu a biografia, não sei qual você leu, mas essa página da biografia, né? É um momento em que a gente vê que a obra era ele e Deus, né? Porque vai demorar um pouco para chegar às primeiras pessoas. Um primeiro que vai chegar vai ser no ano 30, que é um antigo colega dele de estudo, que vai ser... Exato. E ele ia rezando o rosário, né? Ia rezando o rosário pela rua, né? Exatamente. Ou seja, quantos anos ele sozinho ali? Pelo menos esses 2 anos. Anos, quer dizer, sozinho, mas ele se reunindo e tal. Mas, quer dizer, as pessoas também não entendiam muito, né? Porque, veja, é diferente falar do Opus Dei hoje, que é uma instituição da igreja, tal, e falar um sacerdote que está falando uma coisa que... Um sonho ali. Um sonho, né? Quer dizer, será que não é um sonhador apenas? Devaneio. Mas como foi importante, como o senhor falou, a figura do bispo que compreendeu e viu ali, né? Esse homem se chama Dom Leopoldo, né? Esse homem foi muito especial, tinha muito carinho pela obra. Depois vai ser ele que, na metade dos anos 40... vai ordenar os primeiros fiéis, Dom Álvaro, né? É porque a gente vê a obra de alguns santos que foi ali por pura graça de Deus, por insistência, né? E por causa da força mesmo do carisma que nasceu ali por obra do Espírito Santo. É até engraçado, porque quando você vai lendo a obra de São José Maria, parece o tempo todo que ele nem quer fazer, entendeu? Muitas vezes assim, que ele tá num conflito tão grande de não querer ser fundador. Você sabe que ele fazia uma brincadeira, né? Ele falava que ele só conhecia um fundador bom, que parece que tem uma marca de conhaque, chama fundador. É o único que ele não queria ser fundador. Exatamente. Ele fica num conflito ali o tempo todo. Não quer ser fundador e de fato um homem que digamos assim, que fugiu de todo o protagonismo, então. Exatamente. Agora uma coisa também que eu achei interessante é que São José Maria, ele, pelo que eu li na biografia, certo? Ele me parece extremamente prudente e reservado quanto às coisas místicas. Sim. Me parece super pé no chão, até quando ele fala, se narra o fato
de que ele viu a obra, é basicamente só isso. Ele viu a obra, ele não dá grandes explicações, que foi um êxtase, que foi isso, aquilo outro. Não, eu vi a obra acontecendo no mundo inteiro, assim, pronto. Ele falava o seguinte, ele falava que, alguma vez falou assim, houve coisas extraordinárias? Houve. Mas a gente não pode esquecer que o nosso é ordinário. Né? Porque ele veio exatamente foi como instrumento para recordar que o ordinário, né? Isso é uma coisa que a gente acho que nunca vai pensar o suficiente, né? Que a nossa santidade está por exemplo, agora nesse momento, né? A gente está procurando fazer a coisa o melhor possível, tá? Vocês que se dedicam profissionalmente a isso, toda a parte técnica, Deus está aqui, não é verdade? E a pessoa que trabalha numa oficina e que trabalha no mercado financeiro, a dona de casa, quer dizer, não é que ela vai fazer tudo isso, depois ela vai, digamos assim, descansar ou vai deixar e vai começar a pensar na santidade. Que tem que encontrar Deus aí, né? E fala, ou encontramos Deus aí ou não encontramos nunca, né? Esse é o cerne da espiritualidade. Esse é o cerne, né? O cerne da chamada universal. Que depois, é interessante, né? Vai ser o cerne do Concílio Vaticano II. Exatamente. Porque, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele tem um monte de aspectos, né? Agora, qual é a mensagem central do Concílio Vaticano II? Perguntaram uma vez ao Papa Paulo VI, que eu acho que é o intérprete, porque ele vai ser, digamos, o grande timoneiro do concílio, sim, né? Exatamente. Porque o Papa João XXIII convoca, mas morre em seguida. Então ele vai levar até o fim o concílio. Vai então, apanhar um bocado. Né? Agora, quando ele fala, o que é a ideia central do concílio? Chamado Universal Santidade. É que todos nós estamos igualmente chamados, não é que é uma chamada principal, né? Quer dizer, Agora, o senhor acha que a gente tem o Concílio Vaticano II, 40 anos a gente tem a obra nascendo ali, depois de um tempo ela começa a ganhar muita tração, muita força, aí vai para Portugal, vai para Espanha, tá na Espanha, vai para Portugal, vai para Roma, vai para tudo, ganha muita força. O senhor acha que a obra em si teve algum peso dentro do Concílio Vaticano II no aspecto do concílio nascer? Nascer, acho que não. Nascer, a própria convocação do concílio parece que foi uma surpresa, né, que ninguém imaginava. Interessante que o Concílio Vaticano I, que foi em 1870, bom, ele tinha acabado com Roma invadida lá pelo Garibaldi, lá pelas tropas, né, da unificação. Então ele tinha, por assim dizer, sido interrompido. Tanto que quando o Papa João XXIII ele anunciou que haveria um concílio, a primeira dúvida é a continuação daquele concílio? Não, fala, é outro concílio. Não vai ser aquele concílio, vai ser o concílio segundo, Vaticano II. Então, havia uma grande expectativa de questões que vinham surgindo e tal. Então, se você me perguntar, na Gênese, acho que não. Foi uma iniciativa muito do Papa João XXIII. Agora, eu acho que essa ideia, claro, é uma ideia que a gente pode pensar, Deus estava se servindo, né? Uma espécie de profeta, do que viria depois, né? E deu um grande embasamento para o concílio também, né? A obra nascendo, tudo. Deu uma visão clara do que seria o chamado da Universal Santidade. Nesse ponto, eu acho que foi positivo, assim. Sem dúvida. Porque tinha algo concreto para se olhar. E ver, peraí, o que esse cara tá fazendo? Assim, beleza, vamos observar isso aqui. E até porque também o Dom Álvaro já estava como perito do conselho. Mas também uma coisa que o São José Maria falava, que acho que é interessante, né, que na verdade a chamada Universal Santidade, ele algumas vezes falava, é uma mensagem nova, porque durante séculos ninguém achava que o homem da rua podia ser santo, mas ao mesmo tempo é velha, porque está no Evangelho, né? Quando o Nosso Senhor fala sede santos. Sede santos, sede perfeito como vosso Pai. Né? Quer dizer, ele está falando no Sermão da Montanha, que é um sermão para toda a gente, não é para um grupo de discípulos. Né? É que eu acho também que vem também na época que justamente a gente está começando a descolar ali da ideia de ser santo, né? Modernismo já entrou ali. Você sabe que eu acho que tem uma descolada antes. Sabe qual foi? Não, é o que eu estou dizendo. Sim. Antes tem a descolada, aí acontece todo aquele burburinho, né? E aí com a descolada de tudo, aí tem que puxar de volta. Então é justamente isso, assim. Mas a descolada de antes é uma descolada lá do começo. Por quê? Exato. E é fácil de entender, né?
no começo do cristianismo, ninguém tinha dúvida que ser cristão era ser chamado à santidade. O que não significa ser perfeitos, né? Porque tem um apóstolo que trai, a gente lê os Atos dos Apóstolos, vê de tudo, né? As cartas de São Paulo brigam. Era gente comum, né? Agora, até 313, que é o Edito de Milão, né? Que até 313 não se podia ser cristão. Por ser cristão se podia ser martirizado. A partir daí, quando vem a tolerância, o que acontece? Acontece que os cristãos eles passam a crescer numericamente. E surge o fenômeno de um cristão que não é tão fervoroso. E também uma coisa do Espírito Santo, hein? Pelo amor de Deus, não estou falando que não foi bom. Mas algumas pessoas falaram, não, nós queremos levar o cristianismo a sério. Nós vamos sair. Eles saem, eles vão para os mosteiros, né? Começa todo a São Bento, né? Antes dele lá, Santo Antão, quer dizer, essa ideia de um cristianismo levado a sério, a César. Né? Então, agora, isso é ótimo. E basta a gente pensar que os frutos que deu, né? No nosso país, por exemplo, os jesuítas. Agora, isso não significa que só pode ser santo quem se afasta do mundo. E esse foi o problema. Fala, bom, se uma pessoa quer ser santo, se afasta do mundo. Às vezes, quando eu dou as palestras, eu faço um raciocínio que não é meu, mas acho que... Pega emprestado. Pega emprestado. Chega uma hora que você já não sabe de quem você pegou emprestado. Tem que só ter cuidado para saber se esses empréstimos são bons. Né? Pega e não devolve, esse é o problema. Mas é o seguinte, imagina o seguinte, que um de vocês, né? Não digo um sacerdote, talvez fosse diferente, mas um de vocês chegando num dia com os amigos e tal, fala assim, você sabe que eu quero ser santo? Então, bom, tem que ser santo. O que é isso que você quer ser santo? Não, eu quero ser santo. Imediatamente, o que as pessoas perguntariam, fala, tá bom, Pedro, tá bom, Neto, o que você vai fazer? Você vai deixar teu trabalho? Você vai deixar tua família? Você vai... E ficaram muito surpresos se você dissesse, não, eu não vou mudar nada. Como você não vai mudar nada? Você não quer ser santo? Não, eu vou querer ser santo fazendo bem meu trabalho, fazendo bem as gravações aqui, as outras atividades que eu tenho, cuidando da minha família. Quer dizer, eu não vou sair de onde eu estou. Né? Isso que é um pouco revolucionário, ou bastante revolucionário. Exatamente. É que o Papa, né? O Papa Francisco até escreveu a encíclica Gaudete Exsultate, né? Exsultate, sobre a chamada santidade no mundo atual. E ele coloca uma série de reflexões nesse mundo moderno que a gente vive, né? E ele cita vários exemplos de forma bem simples, né? A dona de casa que cuida de casa, né? A senhora que está numa fila, né? E aí suportar aquilo ali, a tolerância e tal. Então, tudo isso é ocasião. Claro, né? claro. E o Opus, né? Não. O Opus e a espiritualidade de São José Maria veio trazer à tona esse chamado de forma mais contundente, né? Sim, padre? Sim, ou não? Sim. Não é isso? A proposta de São José Maria era exatamente... se recordar, né? Na verdade, não é uma mensagem velha como evangelho e nova como evangelho, né? Porque o evangelho é nova, é boa nova. Por exemplo, precisava o Papa Francisco ter escrito? Foi necessário, né? Para dar uma clareada, né? Mas eu gosto, chamar toda a igreja. Eu gosto às vezes de pensar, né? Como é interessante a gente, claro, essa tríade, né? Que a gente vê João Paulo II, Bento, Papa Francisco, né? Quer dizer, o Papa Francisco, né? essa proximidade também, né? Quer dizer, não é que começou com ele, hein? O Papa João Paulo II também era um homem muito carismático. Não, e também muito simples, né? Muito simples. Sim. Agora, é um Papa que, sei lá, ele vai na ótica fazer o óculos, paga, né? Então, claro, tinha uma pessoa lá eu vi numa reportagem da Itália, quando ele no primeiro domingo lá, ele deu a bênção e ele terminou e falou, bom almoço, bom pranzo. Ele falou, nossa, aquilo me cativou, né? O Papa falou, bom almoço. Então, quer dizer, então, por exemplo, essa compenetração, né, das diferentes carismas, a gente pode pensar. Né? João Paulo II era um homem muito especial, né? Um homem que tinha uma capacidade de olhar lá na frente e ver o concreto também. Depois o gênio que era o Papa Bento e esse homem próximo que é o Papa Francisco, né? Mas João Paulo II
Ratzinger ali do lado dele tá... Era dupla, né, meu amigo? Não tinha dúvida. Dupla dinâmica ali, né? Não, porque era um homem, quer dizer... O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ele segurava as pontas ali no aspecto moral, né? Não, o aspecto moral no aspecto também da própria orientação das coisas. Né? Exatamente. Agora, padre, por que São José Maria não chegou a ser bispo? Eu sei que é uma pergunta assim, mas teve assim, algum motivo assim que o senhor acha? Eu não sei. Creio que ele não queria. Que ele não queria, porque credenciais ele tinha, né? Sim, mas ele via que a missão dele era fazer a obra. A obra acontecia. Fazer a obra. Era aquele momento concreto. Se tornar bispo, você precisa ali se dedicar a uma igreja local. Claro, né? Claro. O seu sucessor, Dom Álvaro, ele foi ordenado, mas também depois, né? Sim. Foi ordenado depois, porque aí já foi bispo prelado do Opus Dei. Então, agora, no momento, o São José Maria, como não estava resolvida a configuração jurídica definitiva, eu penso que ele não quereria, por quê? Porque deixar tudo confuso naquele momento. Sim. E ele precisava, ele contava que quando eles chegaram em Roma, nos anos 40, disseram assim, mais ou menos, olha, tudo isso é maravilhoso, mas chegou com 100 anos de antecipação, né? Então, o que é o Opus Dei e tal, né? Então, até para a própria configuração da prelazia. Então, E isso era uma preocupação real dele, né? Claro. A gente pode dizer que o Opus foi assim uma prefiguração dessas novas comunidades que a gente vê hoje? É um pouquinho diferente do ponto de vista que... a gente sabe que do ponto de vista jurídico o ponto de vista jurídico. É porque uma prelazia... Uma prelazia é estrutura, é da estrutura hierárquica da igreja, né? Mas já era um novo ali, né? Que vinha eu acho que surgindo dentro eu acho que igreja, a gente, e não só a obra, né? Tantas outras instituições, eu acho que foram, né? Tem sido, né? Uma lufada de ar, né? Quer dizer, porque uma das coisas interessantes, se a gente pensasse no quadro de novo, né, é que surpreende, né? Deus está sempre... O Papa Francisco gosta de falar, né, que Deus sempre nos surpreende, né? Deixar surpreender. Quer dizer, ele entra na vida e vai chamar um publicano, né? É interessante que chame um publicano para ser apóstolo. Apóstolo, né? É impressionante. Logo apóstolo. Né? E não chamou nenhum fariseu, né? Não chamou só vai chamar Paulo, que é fariseu, mas depois. Né? Ele podia dizer, Mateus, vamos fazer um estágio aqui, uma experiência. Né? Vai juntando as moedinhas aí. Faz a contabilidade aqui do grupo. Vamos ver se você... É aprovado, né? 3 meses. Padre, vamos pôr um pouquinho de números do Opus. Hoje Ixi, eu sou ruim de números, vamos ver. Só para a gente ter uma noção geral, assim, hoje o Opus está em quantos países? Mais ou menos. Puxa vida, agora você me apertou muito. Me apertou muitos. Até em muitos lugares, digamos assim. No mundo todo já. Na época de São José Maria já era em quase o mundo todo. Veja o seguinte, na Europa quase todos os países, na América. Como cresceu, né? Na América quase todos os países. Na África muitos países. Na África é um lugar que graças a Deus o trabalho cresce muito, né? Não só da obra, acho que da igreja, né? Sim, aliás, as duas coisas, quer dizer, a obra é uma parte da igreja, uma partezinha da igreja. Sim. Então, na Ásia há lugares que são restritos, mais restritos, né? Às vezes difícil. Totalmente, mas está em muitos países, graças a Deus está em muitos países. Aqui no Brasil, as principais capitais, vamos pensar o seguinte, aqui no Brasil, vamos de baixo para cima, tá no sul, está nos 3 estados, está em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois, no sudeste, está em São Paulo, que foi onde começou. Sim. No Rio, está em Minas, não está no Espírito Santo, mas isso daqui é uma coisa importante, que em muitas cidades existe pessoas da obra, existem recolhimentos, né? Então, quer dizer, não tem um centro estabelecido, mas que tem trabalho da obra. Depois, no Centro-Oeste, tem em Goiânia e em Brasília. E Brasília está bem crescida. Depois, quando você vem aqui para o Nordeste, só nós. Né? Só Fortaleza. Como um centro, Fortaleza? como um centro, né? Tá. E depois, no Norte, um lugar que está crescendo muito o trabalho da obra, mas não tem um centro ainda. O centro lá no Norte tem que ser um barco? Tem que ser um centro fluvial. Não, mas lá em Belém. Óbvio, né? Belém, há muitas pessoas da obra e lá está. Então, e o que aconteceu? Uma coisa interessante, né, que cresceu muito nos últimos anos aqui, e tem muitas cidades que têm um supernumerário, umas supernumerárias, um grupo de supernumerários, né?
que ainda não pode ter um centro, até porque precisa ter mais vocações, né? A gente precisa ter vocações, mas, quer dizer que... Está em desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Então, eu acho que esses últimos anos, eu não sei se eu arrisco dizer, quase que a pandemia ajudou muito isso, né? Porque a pandemia, tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, multiplicou o alcance, né? De uma maneira prodigiosa, né? Então, sacerdotes, o senhor sabe quantos sacerdotes aqui no Brasil? Sacerdotes incardinados na prelazia. Sim. Lembrando que incardinado, vocês sabem, né? Incardinado é aquele sacerdote cujo vínculo, né? Não existe sacerdote sem uma incardinação, sem um vínculo. É como não tem um soldado sem exército, né? Isso. Então, sacerdotes incardinados na prelazia, nós somos agora 60 e alguma coisa. 60 e alguma coisa, né? Tem alguns mais velhos, né? Mas somos 60 e poucos. Né? Aqui em Fortaleza é o senhor e tem o padre Barreto e o padre Rodrigo. Somos três. São três. E não estamos dando conta do recado. Que bom. Bom problema. Aí tem a casa masculina, né? Exatamente. E tem a aqui, casa feminina. Então, tem o Centro Cultural Alvorada, que está aqui perto onde nós estamos, né? Que é o masculino. Masculino, exatamente. E as meninas chamam Centro Cultural Maralto, Maralto, que é lá perto do Palácio da Abolição. Pronto. Aí a estrutura sempre organizada dessa forma? Existe uma casa masculina e uma casa feminina? Bom, a formação sempre é separada, né? Sempre, sim. Isso é uma coisa de carisma, digamos assim, institucional. Mas, evidentemente, tem muitas pessoas, quer dizer, muitos casais, na verdade, sim. Vocês conhecem alguns, né? Sim. Os casais que o marido é supernumerário, a esposa é supernumerária, outras vezes não. Sei lá, o marido ou a esposa é supernumerário, o outro conhece, mas... Então, quer dizer, tem muitos cruzamentos, né? Então, digamos assim, a obra, ela se insere nas famílias, digamos assim, de alguma maneira, né? Mas tem esses centros que eu gosto, para explicar o centro, né, de uma analogia que fez uma vez um jornalista chamado Vittorio Messori. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um jornalista italiano, já está mais velho, famoso. Ele entrevistou o Papa Bento, quando era o cardeal Ratzinger. Fez um livro, entrevista, fez com o Papa João Paulo II. E ele fez um livro sobre o Opus Dei, né? Então, para saber exatamente o que é o Opus Dei e tal. E quando ele fez esse livro, ele disse assim, o Opus Dei é um poço de gasolina, né? Então, como assim? O centro, vamos pensar, o centro que você me pegou agora há pouco lá, pode me pegar lá, o Centro Cultural Alvorada, onde eu moro, né? É um poço de gasolina, né? No sentido que lá tem numerários que moram lá, depois cada um deles trabalha nas suas profissões, quem dá aula, outro trabalha médico. E as pessoas que frequentam lá, os estudantes, os profissionais, pais de família, eles vão lá receber a formação. Mas eles não vão ficar lá. Não vão ficar lá. Então ele vai se abastece no posto de gasolina e depois vai rodar, né? Esse é o motivo, por exemplo, que às vezes as pessoas falam, bom, por que não faz uma missa do Opus Dei, né? Não, veja, é que o Opus Dei, ele vem para somar, né? E os frutos do trabalho da obra, eles ficam nas paróquias, nas dioceses, né? Então, porque são pessoas que de repente recebem uma formação, começam a ser de missa diária, começam a assistir a missa todos os dias, né? E muitos ajudam nas respectivas paróquias, são catequistas, né? Então, os centros não possuem capela? Assim, tem uma capela pequena. Capela pequena onde faz a meditação, onde, sei lá... Mas missa, não? Não, a missa, eu celebro a missa lá alguma vez. Tá. Eu não sei se vocês já chegaram aí na missa eu sempre lá no Centro Cultural Alvorada, a gente faz uma missa de Natal. Mas daí a gente faz no gramado, né? Porque daí muita gente tem uma confraternização. Alto, né? Sim. Mas a gente não quer, isso é muito importante. Reter, né? Não quer, a pessoa vai lá e abastece. Entendi isso. Abastece e depois roda onde tem que rodar. essas reuniões, né, onde as pessoas vão receber formação, vocês dão o nome de recolhimento. Então recolhimento é um dos meios de formação. É um meio de formação que é mensal, né? Então, os recolhimentos, eles constam normalmente de 2 meditações, tem um intervalo, né? Por exemplo, no Centro Cultural Alvorada, eu preguei o recolhimento ontem. Teve ontem à noite, né? Já é um horário que seja compatível com o horário de trabalho, né? Então, começa às 7 e tem uma meditação que
Isso sim, isso eu garanto. 7, 7h30 termina. Intervalo. Dependendo do senhor, é isso aí. Não, e também os outros padres também, meia hora. 7, 7h30, intervalo, 8, 8h30 termina. Né? Entendi. Então, esse é o esquema mais digamos assim, os pais de família, né? Pessoal mais, já profissional. Para os estudantes, tem também um recolhimento de estudantes, né? Que tem essa mesma estrutura, um pouquinho diferente. E tem também semanalmente uma meditação. Que é uma meditação que é... A meditação sempre é um tempo de reflexão, né? Uma reflexão em que a gente vai pegar uma passagem do Evangelho, sempre muito em cima do Evangelho, e de meia hora, né? Então, como as pessoas vão lá, né? As pessoas vão lá, isso é uma coisa muito interessante, né? Que o apostolado da obra é um apostolado de amizade e confidência. Então, é um colega que leva um colega, a moça que leva a colega de serviço, a prima. Então vai de uma maneira muito natural. Então tem esses principais meios de formação, as meditações, os recolhimentos, tem os retiros, são anuais, normalmente a gente faz numa casa, né? Depois tem os círculos, aulas de doutrina, mas sempre grupos pequenos, né? Sempre grupos, e muito, digamos assim, digamos assim, desorganizado, vai? A palavra que me vem agora é essa, não é que é uma coisa muito... que é muito natural, por exemplo, nessas cidades que... Vai nascendo, exatamente. Orgânico. Acho que é mais que orgânico. E todos esses momentos são abertos a quem quiser. A comunidade, em geral. Quem Tanto quiser, o retiro, o recolhimento, sim. meditação. Meditações. Porque, veja o seguinte, em geral, quer dizer, as pessoas sempre aparecem por laços de amizade, né? Eu gosto de pensar uma consideração que eu ouvi, naquela foto famosa da canonização do São José Maria Escrivá, tem uma multidão na Praça São Pedro, né? Centenas de milhares de pessoas, né? E o interessante, todo mundo estava lá por um laço de amizade. Eu estava lá por quê? Por meu pai, depois... esses laços humanos, né? Esses laços humanos, né? Encardinado. É uma coisa muito, muito viva. É muito interessante isso, porque os múltiplos carismas, né, que existem na igreja. A gente vê aí comunidades que se utilizam de eventos com e é muito importante isso. Isso é muito importante. Isso é onde eu quero chegar, né? Com todo o aspecto sensorial da música e tudo mais, né? E já o Opus é essa coisa que o senhor falou, né? Ali de uma amizade, faz pequenos grupos. E dessa forma se multiplicou e está hoje praticamente no mundo todo. Que maravilha, né? Que é a beleza da igreja. A beleza da igreja, a diversidade, né? Eu me lembro de ter ouvido isso do que é arcebispo de Belém, do Alberto Taveira. Que é uma pessoa que tem uma visão muito ampla. Assim, eu não é que convivi muito com ele, mas eu quando eu fui morar em Brasília como sacerdote, atendendo um centro da obra lá, ele era auxiliar. Auxiliar. E ele falava uma coisa bonita, ele falava que a diversidade é a beleza como num jardim, né? Num jardim, se tivesse todas as plantas de uma cor... ficava ali, monocromático. Né? Padre, uma pergunta. Lá no seminário do Opus, né? Sim. Vocês têm aula de memorização? Por quê? Porque todos os padres do Opus que eu conheço, nenhum esquece seu nome, é impressionante. Todos. Você passou um ano sem ver, oi Pedro, tudo bom? Olha, não, cara, não fala isso, sabe por quê? Porque eu já dei umas ratas aí. Não, rapaz, as minhas filhas vão se confessar com o Padre Milton, aí elas chegam lá em casa, pai, um negócio impressionante. O Padre Milton perguntou pelo senhor, perguntou se o senhor, como é que estava o seu trabalho lá, não sei o quê, perguntou pela mamãe. Cara, não erra, meu amigo. Mas não fala isso porque daí você começa... né? Aí vai que errou né? A pessoa vem comentar aqui, ele já errou. Quem que é? É dito. Padre, nós já estamos com 1h20. Caramba, tem um monte de coisa ainda. Que papo gostoso, né? Tem muita coisa ainda não, Pedro, aí pra perguntar? Tu é doido. E estamos no mês de São José Maria, né? Dia 26 agora. Exatamente. Aliás... O que é que vai ter, Padre? Diga aí pra eu nem todo sei se eu mundo falei. Eu falei no começo já? Não, falou não. Vamos, agora então, é a hora. Nós vamos ter uma missa na Catedral,
né? Vai ser no dia 26, o próprio dia 26, 19 horas, né? Quem vai 26, ser... eu só lembro qual é que dia da semana? Segunda-feira, dia 26, na Catedral, 19 horas. 19 horas. Quem vai celebrar é Dom José Antônio. O arcebispo. Dom José Antônio. Que também eu tenho uma coisa assim que sempre teve muito carinho pela gente, sempre acolheu muito, né? Muito, foi desde o começo. Desde antes, porque, veja, eu falava dessa coisa que vai começando assim, né? Sim. Então, aqui, antes de começar o trabalho, né? Já tinha uns recolhimentos, eu me lembro que eu vinha algumas vezes, né? E então, já desde antes, Dom José Antônio foi muito acolhedor, foi muito paterno. Sim. Padre, uma coisa que eu queria que o senhor falasse, o senhor vai falar bem melhor que eu, sobre a novena do trabalho. Opa, a novena do trabalho. A novena do trabalho foi uma ideia do Padre Francisco Faus. O Padre Francisco Faus é um padre que eu preciso colocar no começo você falou de padres que me... Tem uns livrinhos muito bons. Né? Então, o Padre Francisco, ele percebeu a força que tem no nosso país as novenas, né? Ele está no Brasil há 60 e tantos anos, né? Ele é religioso, é? Não, é do Opus Dei. Ah, do Opus. É da obra, não. Ele é um dos primeiros que veio para cá. Por isso eu conheci ele quando ele estava novo, conhecendo a obra. Mas ele sabendo isso, ele pegou e fez uma seleção de textos do São José Maria e para a gente pedir por intenções concretas, seja a novena do trabalho, a novena dos enfermos, a novena da família. Ele fez uma novena muito interessante, a novena do perdão. Então, e a novena do trabalho, quer dizer, é uma novena que, digamos assim, que muita gente recorre a ela e muita gente consegue essa graça do trabalho, né? Porque, veja, o trabalho está no cerne, né? Porque eu falava, a santificação do ordinário. No ordinário está o trabalho, né? Nosso dia a dia é trabalho, né? Então, essa é uma novena muito interessante. E hoje em dia, né, isso que é interessante, a gente basta entrar lá no site da obra, lá colocar, baixar o arquivozinho lá, né? Do celular mesmo, você acessa. Legal. Padre, o que mais lhe encanta no sacerdócio? Eu vou contar uma coisa mais pessoal assim, que a minha mãe uma vez me falou, né? A minha mãe também foi muito especial na minha vida, junto com meu pai. Só que minha mãe morreu relativamente jovem, né? Mas minha mãe morreu, ela tinha 56 anos. E era uma pessoa muito forte, dessas pessoas que só tem uma doença uma vez na vida, né? Mas então, ela foi na minha ordenação, mas pela circunstância da vida, né? Eu praticamente nunca morei muito perto, né? Então, depois fui para Brasília e tal. E então ela me contou que quando ela assistia a missa, ela também ela era da obra, quando ela assistia a missa, ela sempre pedia pelo celebrante e por mim. E ela pedia o seguinte... Era bom quando coincidia, né? Então, é isso que eu dizia, né? Foi pouca... Eu celebrei, minha mãe assistiu a minha missa, mas não foram tantas, né? Por essa circunstância. Quando eu vinha... meu pai mora em São Paulo, ela morava em São Paulo. Então, mas ela dizia que pedia por nós dois, pedia para que a gente não se acostumasse. Então, eu acho que que mais encanta é que nesse momento que eu estou celebrando a missa, caramba, sendo um pecador, eu estou falando, isso é o meu corpo. Não é o meu corpo. É o corpo de Cristo. Nesse momento, eu não sei, eu empresto a voz, empresto o gesto para que Cristo se faça presente, né? É interessante, no quadro lá do Mateus, né? Se a gente reparar, Nosso Senhor, ele está apontando assim, está fazendo assim com o dedo. Parece que é uma espécie de ponte, né, entre o grupo, ele e Pedro, e o grupo que está sentado à mesa. E Pedro também está fazendo um pouco mais tímido. É um gesto um pouco mais tímido, assim, né? Então, é esse ser Cristo, né? O que mais encanta é você ser Cristo sendo quem é, com todas as limitações que a gente tem que conhecer e conhece. E são dois momentos, né? Dois momentos que são os principais. Quando eu digo, isso é o meu corpo,
e quando eu te absolvo, né? Porque eu também, não sou eu que absolvo, né? Nesse momento eu empresto a voz, tanto eu não posso, em persona Christi, né? Impersonar a Cristo, né? Tanto eu não posso, como eu, Milton, não tenho o poder de perdoar ninguém, tanto eu não tenho que se eu precisar, quando eu preciso, me confesso toda semana, mas eu sou um colega sacerdote, né? Me confesso com o Padre Barreto, né? Então, mas esse é o que é mais impressionante na vida da gente, né? Esse é um momento assim que, puxa vida, que ser Cristo, né? Sendo quem é, né? Quer dizer, se a gente pensar que loucura que Deus tenha dado esse poder, né? Impressionante. É maravilha, é uma maravilha. E qual o maior desafio de ser sacerdote? Eu acho que é exatamente esse, né? Exatamente esse você... É a dicotomia aí, é o contraponto. Exatamente o contraponto, né? Que você tem que simultaneamente administrar a tua fraqueza, a tua pequenez. Agora, sinceramente, o que eu acho é que, e voltando lá o Mateus, né? Quer dizer, quando a gente corresponde à vocação, né? Então, isso eu estou pensando no sacerdote, eu estou pensando num pai de família, vocês são pais de família, né? Estou pensando numa pessoa, num religioso, numa religiosa, né? Quer dizer, quando a gente descobre a própria vocação, é que é uma felicidade, né? E que não é facilidade, hein? A vida de São Mateus não foi fácil, é mártir, né? Deu a vida por Cristo. Mas quer dizer, é que a gente encontra sentido, né? Eu tenho certeza que vocês chegam cansados em casa, tal, mas encontram sentido. Bom, eu sei por que eu estou fazendo as coisas, né? Então, acho que o nosso desafio é sempre encontrar esse sentido, mas é o meu, o seu, né? Então, eu gosto de pensar uma ideia que é a seguinte, que a vocação, né? Algumas vezes ela surpreende, né? Ela pode até desafiar, né? Puxa, mas eu não gosto de pensar que existe uma vocação mais fácil ou mais difícil. Não existe. O que é mais fácil? A vocação de um pai de família, a vocação do sacerdote? Tem coisas da vocação de vocês que é muito mais difícil que a minha. E tem algumas coisas da minha vida que são desafios e que talvez... Sim. Eu acho que, fundamentalmente, a gente está nesse momento de Deus, né? Que Deus é uma nova criação, né? Deus está estendendo o dedo lá e falou, segue-me, né? Isso é coisa bonita. Maravilha. Padre, muito obrigado. Olha, eu que agradeço o nosso papo. Confesso que eu acho ser padre mais difícil que ser casado. É porque você é pai de uma... Não, sabe o que acontece? Você é pai de uma legião, né? Acontece o seguinte, é natural que você pense isso, né? E é muito bonito que você diga isso. Sabe por quê? Você é muito feliz. Você é muito feliz na tua vocação. Eu, às vezes, quando olho para as outras vocações, falo, puxa, daqui, como deve ser difícil fazer isso, né? Porque a gente está tão feliz na própria, né? Verdade. Não é verdade? É verdade. E é bom. E veja, que impressionante que Deus entre na nossa vida e transforme, né? A gente está lá, nossas moedinhas. Mas o Neto e o Pedro chegam em casa, tô muito de menino ainda. Eu chego na minha, tô sossegado. Tranquilo. Vai ter uns filhos espirituais ali, né? Espirituais. Padre, confessar e tal. Mas é isso aí, essa é a riqueza da igreja, né? E do nosso chamado, que é para todos, esse chamado à santidade. E que maravilha, Padre. Então a gente encerra aqui com essa reflexão que o senhor começou aí de São Mateus. Tá bom. Né? Deixando esse chamado aqui, que todos nós temos esse chamado à santidade, assim como Mateus, e o senhor teve para o sacerdócio, se encontrou, né? E eu e o Pedro no matrimônio. Sim. E que Deus abençoe, né? As vocações todos vocês que nos acompanham. A gente pode encerrar com sua bênção? Posso. Bênção extensiva a todos que estão assistindo. Então, já que você me pediu a bênção, eu vou dar uma bênção que eu gosto muito. Que acho que tem muito a ver com o quadro. Olha, o quadro não foi ensaiado, hein? Não foi ensaiado. Exatamente. Tanto que você teve que... Não. E foi o fio da meada. Não, eu preciso ser sincero. Esse quadro, porque eu estava preparando uma meditação para que eu vou dar agora por causa da... Pronto, já treinou. Já treinei. Deu um pouco mais de 30 minutos, só para lhe avisar. Essa bênção é a viagem da vida. Segue-me. A nossa vida é uma viagem, né? Aliás, quem é de missa diária, nesses dias está ouvindo o relato encantador do livro de Tobias, né? Que tá entrando em cena o Rafael aí, que vai conduzir o Tobias, né? Então,
eu aprendi essa bênção em latim. Então eu vou dar em latim. Nós vamos terminar em latim. Em grande estilo. Mas eu vou traduzir. Não, eu vou traduzir antes o que eu vou dizer depois em latim. Tudo bem. Eu vou dizer assim: Beata Maria intercedente, bene ambulemus. Quer dizer, intercedendo a Beata Maria, Santa Maria, né? Nossa Senhora, intercedendo Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, bene ambulemos. Nós caminhamos bem pela estrada da vida. E Dominus sit in itinere nostro. E o Senhor esteja no nosso caminho. Segue-me, né? E Dominus sit in itinere nostro. Et tangile eius, e os seus anjos estejam ao nosso lado. Né? E vou dizer, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. E vou dizer assim, Santo Rafael, São Rafael, né? Sim. Daí vocês dizem, ora pro nobis. Beata Maria intercedente, bene ambuletis, et Dominus sit in itinere vestro, et angeleius comitentur vobiscum. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Santo Rafael, ora pro nobis. Maravilha. Obrigado, padre. Gente, o que você achou aqui do nosso episódio de bate-papo com o padre Milton? Deixe seu comentário, o que você achou. Você já conhecia esse quadro da vocação, o chamado de Mateus? Deixa aqui então, a gente vai gostar de saber sua opinião. Se você quiser o Padre Milton aqui de novo, também, quanto mais gente pedir, a gente manda para ele. Olha aqui, padre, eu estou pedindo, tá certo? E vamos deixar também aqui na descrição, né, dos nossos patrocinadores e também para como você pode conhecer melhor o Opus Dei, essa obra maravilhosa de Deus. Tá bom? É isso, Pedro? Exatamente. Não se esquece de se inscrever, que a gente precisa chegar a 1000 inscritos, hein? Então, bem pertinho. Deixa o like e não manda mais mensagem perguntando cadê o episódio do Padre Milton, porque saiu. Lembrando, dia 26 lá na Catedral. 19 horas. 19 horas. É isso? Exatamente. Celebrar São José Maria Escrivá. Tá ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até mais.